Estudo Bíblico Mateus 21, versos 1 a 11. A citação de Zacarias 9:9, que é repetida no verso 5, indica que a vinda do rei seria montado em um jumentinho. Jesus escolheu tornar o cumprimento da profecia inequívoco, ou seja, a entrada triunfal foi claramente um ato simbólico da parte de Jesus. O jumentinho também simboliza a humildade do Cristo ungido e sua dependência do poder e da vontade de Deus. O grito Hosana ao Filho de Davi, versos 10, e Salmo 118, versos 25 e 26, assim como as vestes pelo chão, indica que a multidão reconhecia a afirmação de Jesus de que ele era o Messias. Versos 12 a 17. Jesus continua a obra de moralização do templo que havia dado início ao seu ministério em Jerusalém 3 anos antes. A profanação passou a invadir novamente o recinto sagrado. Era necessário haver certa transação financeira. No entanto, não era para se ocupar o recinto inteiro e nem explorar e roubar peregrinos que vinham de longe. O culto estava tornando-se uma desculpa para um comércio fraudulento. A venda de animais aceitáveis estava com preços elevados e as moedas estrangeiras para ofertas não eram aceitas quando cunhadas com a imagem do imperador ou de outra divindade. O Salmo 8 diz que Deus suscitou louvor para si mesmo dos lábios das crianças. Assim, usando o Salmo 8 para justificar aclamações das crianças, versos 15 e 16, Jesus indiretamente reivindicou a prerrogativa da divindade. Versos 18 a 22. A figueira, árvore comum na Palestina, era usada muitas vezes como símbolo da nação de Israel, Oséias 9, verso 10 e Joel 1, 7. Uma peculiaridade dessa árvore é que seus frutos e folhas costumam aparecer ao mesmo tempo, com os frutos às vezes em primeiro lugar na primavera. Jesus amaldiçoou essa árvore porque, apesar dela mostrar indícios de que teria figos por estar com folhas, tratava-se apenas de aparência, servindo de analogia para a hipocrisia que Deus condena. A ligação desse acontecimento com a purificação do templo tem a ver com a punição iminente da hipocrisia de Israel, que tinha a aparência de santidade, mas profanava o templo e rejeitava o Messias. Isso nos ensina que toda árvore, para não ser cortada, tem que dar fruto. A ênfase dos versos 21 e 22 é sobre não duvidar. Não se trata de uma arrogância, mas de confiança em Deus e submissão à sua soberania. Jesus explicou que tal poder, para feitos ainda maiores, estava à disposição deles através da oração da fé. Esse tipo de fé, entretanto, só pedirá aquelas coisas que sabemos ser da vontade de Deus. Mateus 17, verso 20. Versos 23 a 27. Durante essa terceira visita ao templo, em dias sucessivos, Jesus foi interrogado pelas autoridades do Sinédrio, principais sacerdotes, anciãos do povo e escribas. Marcos 11, 27. Perguntavam com o intuito de provocá-lo a declarar que ele era o próprio Messias, ou negar que tivesse autoridade sobrenatural, passando então a perder o apoio popular. Jesus, por sua vez, os convocou a fazer uma declaração semelhante acerca de João Batista, cujo ministério era popularmente reconhecido como sendo genuinamente profético e que proclamara publicamente que Jesus era o Messias e ensinar aos homens a confiar nele. João 3, versos 26 a 30, João 1, 29 a 37, Atos 19, 4. Assim, os oficiais viram claramente o dilema que a pergunta de Cristo colocava diante deles. Se reconhecessem a autoridade divina de João, teriam obrigação de reconhecer que ele ensinara sobre Jesus, que ele era o Messias. Entretanto, uma negativa da autoridade de João desencadearia sobre eles a ira do povo. Esses homens desonestos e covardes não ousaram responder.
versos 28 a 32, a parábola dos dois filhos. Apenas Mateus registra as 3 parábolas apresentadas nessa ocasião. Essa é a primeira. Aqui encontramos a descrição das reações opostas dos párias religiosos e seus líderes em relação ao ministério de João, que era preparatório do seu próprio. O filho que primeiro disse não quero, mas se arrependeu mais tarde e foi, descreve os publicanos e as meretrizes, párias da religião que finalmente aceitaram a mensagem de João. Muitos deles tornaram-se seguidores de Jesus, Lucas 15, versos 1 e 2. O filho que disse eu vou, mas não foi, descreve os líderes religiosos que primeiro deram uma aprovação mais ou menos incerta a João, João 5,35, mas nunca foram até o fim, Lucas 7, versos 29 e 30. O caminho da justiça, verso 32. Descreve a pregação de João, 2 de Pedro 2, 21 e Mateus 22, 16. A autoridade está com aqueles que realmente procuram e praticam a vontade de Deus, por mais ignorantes e pecaminosos que tenham sido no passado. Não está com aqueles que, apesar de terem sido estabelecidos como autoridades eclesiásticas, rejeitam a mensagem de Deus, o Evangelho do Reino. Versos 33 a 46. Lavradores maus. Essa parábola é baseada em Isaías 5, versos 1 a 7 e provavelmente também reflete o Salmo 80, versos 8 a 18. As metáforas são óbvias. O dono da casa é Deus, a vinha é o reino de Deus, os servos são os profetas e o filho é Jesus. Os lavradores são os judeus que se opunham a Jesus e a morte do filho é a crucificação. A retirada dos lavradores é a transferência do reino para um novo povo de Deus que inclui os gentios. A citação de Jesus de Salmo 118, verso 42, e a alusão que ele faz a Isaías 8,14 fornecem a base para a nomeação da pedra que aparece no Novo Testamento em Atos 4,11, Romanos 9,33 e 1 de Pedro 2, versos 6 a 8. Jesus é a pedra fundamental para que os que confessam o seu nome e edificam suas vidas nele, passando a fazer parte do edifício de Cristo, pedras vivas da igreja. Para quem se recusa a crer em Cristo, ele deixa de ser a pedra que alicerça essa vida. Torna-se então pedra de tropeço e condenação no julgamento. Mais tarde, Pedro mostrou que Cristo era a sua pedra fundamental para operar milagres, pedras de cuja aceitação depende a salvação de cada um. No verso 44, Jesus assume ser o destruidor dos reinos terrenos e o fundador do reino de Deus na terra e ao mesmo tempo afirmou que os líderes judeus eram, pelo plano divino, opostos ao reino de Deus.